Oi, Rede! Vamos começar mais um episódio do Nerdcast e hoje a gente está aqui com o Lucas, que é gerente de vendas na Ambev, e com a Cass, que é gerente de gente na Ambev também. A gente está aqui no Haka, tá acontecendo pautas ali, a gente saiu aqui um pouquinho para gravar o Nerdcast e hoje o nosso objetivo, então, é falar um pouco sobre inovação, que foi a pauta da Ambev aqui no Haka, mas juntar isso também com gente e gestão para aproveitar a presença da Cass aí. E a gente quer iniciar esse podcast primeiro agradecendo a presença de vocês e a parceria da Ambev, muito rica aqui para nossa rede. A gente adora ter parceiros tão grandes e que agregam tanto, né? A pauta foi muito legal, a gente falou sobre inovação. E a primeira pergunta é, o que é empreendedorismo para vocês? Primeiramente, agradeço aí pela oportunidade, sempre bom estar próximo aí do público universitário, ainda mais do público de empresas juniores, que a gente sabe que é um público muito bacana, que tem uma presença muito legal no mercado de trabalho também. E o que seria o empreendedorismo? É tu basicamente enxergar uma oportunidade de mercado e ir atrás, desenvolver, seja um produto, seja um serviço, e te aproveitar de algo que daqui a pouco não estava sendo usufruído. Isso serve inclusive em empresas grandes, né? Direto a gente está empreendendo em novas marcas, por exemplo. É um processo constante de empreendimento que a gente está envolvido independente da magnitude dessa empresa. Exato, prazer estar com vocês, eu amo estar nos ambientes universitários, conectando com a galera. E empreendedorismo é testar novas soluções e eu acho que isso tem que estar sempre, empreendedorismo em qualquer ambiente que a gente está. Então eu estou na Ambev, que é uma empresa gigante, eu tenho muita oportunidade de empreender com novos projetos, com novas coisas. Desde o estagiário lá, já consegue testar novas coisas, o intraempreendedorismo, com soluções diferentes para problemas que a gente já tem, de uma forma mais automatizada, de uma forma mais inteligente. Então eu acho que empreendedorismo é poder pensar soluções em qualquer lugar que você está. Isso é muito legal porque no média, às vezes o pessoal tem esse preconceito de achar que empreender é tu abrir uma empresa e, na verdade, a nossa visão que a gente tenta implementar na rede é que, na verdade, empreender é inovar. É muito do que a gente falou hoje, né? Então, solucionar problemas, e EJ tem muito problema para solucionar, pode criar muitas soluções novas, né, implementar no mercado. Então o empreendedorismo também é o abrir uma empresa, mas também é inovar e pensar fora da caixa, né? Perfeito, exatamente. Inclusive, fiz questão de reforçar que empreendimento a gente tem que olhar muito como uma oportunidade. Tu está empreendendo em cima de uma oportunidade e essa oportunidade ela pode ser o mais diverso possível, né? Total. E eu disse na palestra, eu até reforço aqui, vocês já estão muito no caminho certo na empresa júnior, que é já testar, empreender, testar soluções novas durante a faculdade. Sem fins lucrativos, podendo errar, isso é muito legal. E a gente chega em processos seletivos depois já tendo esse mindset de resolver problema, né? De pensar numa solução, ou uma coisa que a gente incentiva muito aqui na rede é a colaboração, que é muito que a gente trabalha aqui hoje no Haka, né? A colaboração. E, o que eu posso buscar, então, já que eu não sei, sabe? Com quem eu posso contar? Então também tem muito disso no empreendedorismo, que é a colaboração, né? Que é muito o que a Ambev faz também com os parceiros, né? Vocês comentaram que vocês ajudam. A Ambev sustenta famílias, né? Eu acho isso muito bonito. Eu estudo economia, né? Então, assim, ali vocês falaram do PIB e tal, eu acho que é muito grandioso, assim, uma empresa de impacto, que realmente faz muita diferença. E pensar no empreendedor, pensar na colaboração, assim, é muito vantajoso para o nosso país também. Total, e a gente está muito conectado com o empreendedor, pensando que a gente faz a maior parte da nossa venda é B2B, business to business. Então o Lucas pode até complementar aqui que a gente está lá para o dono de bar, com o dono dos pequenos negócios, que toda a renda dele é com não os produtos Ambev, às vezes, mas muitos produtos. Então, nesse recente agora que teve as enchentes, a gente foi muito parceiro do PDV, do ponto de venda, para alavancar o negócio dele, para fazer a máquina girar. O nosso ecossistema está bem também. Exato. Quando tu falou sobre colaboração, eu enxergo que a colaboração pode ser com outras empresas, pode ser interna entre os próprios funcionários, e tu consegue isso através de um time diverso de ideias, de opiniões, e também a colaboração, inclusive, com os nossos pontos de venda, né? Porque sim, somos uma potência que vende uma gama de serviços bem diversificados, serviços de alta qualidade, mas ao mesmo tempo, quem vai garantir que de fato faça sentido a existência desses produtos é o nosso ponto de venda. Por isso que é uma cadeia bem importante aí, que inclusive todo ponto de venda é um empreendedor. Isso reforça o quanto que o empreendedorismo ele é importante no Brasil, desde a pequena até para a maior empresa. Boa, legal. Lucas, eu já vou, e Kes, já vou pegar esse gancho. Queria entender, dentro da equipe de vocês entendem que essa proposta de inovar é algo que motiva o pessoal, que une o time para se direcionar para isso? Eu sinto que existe uma união e motivação
muito clara, inclusive a partir das nossas metas, porque a Ambev é uma empresa de metas, então diversos momentos a gente vai ter reformulação, seja da meta de remuneração, da meta de bônus, meta interna de todo mundo, para que de fato a gente vá se adaptando, vá adaptando a nossa estratégia de acordo com as mudanças da empresa também. Por exemplo, ter uma meta de venda, de volume, de hino, que seriam os produtos de inovação, algo desse gênero, que traga o time junto, mas gerando valor do porquê que essa meta existe, né? Justamente para alavancar digamos que a empresa, tanto no curto, médio, até mesmo no longo prazo. Bom, e inovação movimenta a gente também, e falando até nós também como gerentes, é de fazer coisas novas, porque às vezes numa empresa você acaba sempre, tem os processos, as coisas sempre acontecem, mas a Ambev, ela fala tanto de inovação que todo mês tem algo novo que a gente está colocando no mercado, um processo novo, a gente automatiza muito os nossos processos e pensa em estratégias diferentes de usar a tecnologia a nosso favor, nos processos fabris, nos processos de vendas. Então isso anima, sabe? Você vê que eu não estou numa empresa tradicional, é uma empresa gigante, é uma multinacional, mas é uma empresa que está se adaptando e mudando o tempo todo, isso é muito legal. Tu comentou que vocês dão projetos para os estagiários, eu imagino que isso deve gerar um engajamento, porque o que eu vi muito na EJ, quando eu fui presidente, é que quando eu delegava tarefas, que as pessoas tinham que conduzir um projeto, que a pessoa tinha que criar algo, aquilo dava um engajamento, assim, sabe? Depois tem a parte do reconhecimento, que engaja ainda mais. Como vocês trabalham isso, assim, na Ambev? Bom, isso é muito legal. Eu gosto de contratar estagiários para encarreirar, para serem futuros líderes da companhia. Eu não quero contratar pessoas que vão servir um cafezinho e tirar fotocópia. Eu não quero isso. Eu gosto sempre, por isso que eu acho muito legal o pessoal de empresa júnior, que já está participando de processos, que são pessoas que a gente vai gastar um tempo ensinando, são pessoas que vão estar trabalhando do nosso lado, então estagiários para mim são para carreirar, são futuros líderes. E a melhor forma de treinar futuros líderes é dando responsabilidades. Então a gente tem um projeto de estágio, todo estagiário tem um projeto de estágio da sua área. A nossa estagiária de vendas, ela tem um projeto de estágio relacionado aos nossos contratos de exclusividade. Então, às vezes você vai num ponto de venda, você vê lá que só tem Bud. É porque a gente fez um contrato de exclusividade para não vender em outras cervejas. Ela é a dona de toda a gestão desses contratos, junto com os gerentes de vendas. Então, a parte de organizar tudo isso, ela é a dona dessa parte. O meu estagiário de logística, a gente tem muito problema com trocas. Às vezes um produto quebra, às vezes um produto vai errado. E a gente precisa ter uma gestão disso. Então, meu estagiário de logística, ele é o dono do processo para implementar, para desenhar, para conectar com vendas e logística para esse processo funcionar. E o resultado também é mérito dele. A gente sempre, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente tem uma banca com o diretor regional, com a nossa liderança mais sênior, para os nossos estagiários apresentarem esses projetos e premiar os melhores. Então, essa é uma forma de desenvolver também o nosso time de estagiários. Isso, sempre buscando atribuir tarefas, projetos de magnitude elevada justamente para empoderar essas pessoas, né, para que se desenvolvam bem o que a Kessler falou. A gente sempre contrata pensando em desenvolver, em que essa pessoa futuramente venha ocupar um cargo de liderança e como um todo a cadeia de funcionários aí sempre vá evoluindo também. E o mais legal é que realmente resolvem problemas pra gente, então é muito conectado assim, com o negócio. E eles se sentem importantes também, né? Se sentem parte. Porque são, porque de fato são. Exatamente. Eu queria entender uma coisa, essa questão de inovar, de empreender, né, o intraempreendedorismo acaba sendo uma questão muito estratégica para o negócio. Hoje em dia a gente vê que muitos, até CEOs, acabam se perdendo nas suas empresas, acabam perdendo essa visão estratégica porque acabam caindo muito no operacional. E vocês trazem isso desde a pessoa que está na parte do estágio. Como que vocês conseguem manter essa cultura para evitar que a pessoa se perca no operacional, no dia a dia e perca essa visão do macro? É um desafio, de fato, porque nossos processos são muito rígidos, exatamente por isso. A Bud tem o mesmo sabor em todos os lugares do Brasil, porque nossos processos de fato são rígidos. Mas a gente trabalha muito com projetos, programas de desenvolvimento. Alguns dos nossos programas a gente junta grupos, inclusive o Lucas participou de um deles. Falou assim, olha, a gente está com alguns problemas financeiros que a gente precisa de formas diferentes de trabalhar os nossos processos financeiros. Colocou um gerente de vendas, um gerente financeiro, uma pessoa de nível de serviço para pensar soluções diferentes. Então a gente cria esses momentos que a gente chama às vezes até de PMOs para testar coisas novas, testar resoluções de problemas diferentes dentro do que a gente já tem. E aí sai muita inovação disso também. Exatamente, né? O que a gente sempre diz. Daqui a pouco, se tu te acostumar demais com a tua rotina, tu vai estar sempre ali só apagando incêndio, né? Vai estar atuando em cima dos problemas. Quando a Kessler trouxe um exemplo super bacana, que foi o Mira, um programa que eu participei, e era basicamente um programa para sanadores, de uma maneira estratégica, seja mudando uma plataforma interna nossa,
Foi muito bacana e é esse tipo de iniciativa que ajuda a tirar da zona de conforto todo funcionário para que ele não fique só no operacional, porque a Ambev é uma empresa muito dinâmica, como eu disse, já reitero, é uma empresa que busca mensurar muito em indicadores justamente para a gente ter uma visibilidade se de fato a gente está evoluindo em inovação ou qualquer outro aspecto também. E outro ponto é que a gente valoriza muito isso na tua trilha de carreira, no teu crescimento na companhia. Então todo mundo da Ambev sabe que se você pegar alguma coisa, algum processo, algum problema, ou tiver uma ideia e conseguir conectar os stakeholders, conseguir conectar as pessoas para testar algo diferente, isso vai ser muito positivo para a sua carreira. E no final do dia também vai ser algo muito positivo para a Ambev. Então isso está muito na nossa cultura de pensar em inovação no dia a dia, porque vai ser bom para a Ambev e vai ser bom para o teu desenvolvimento. Isso está, acho que no nosso DNA, eu diria até. E a Ambev é uma empresa que tem muita capilaridade, né? Vocês comentaram que vocês distribuem para todos os lugares. O Lucas atende que 2.000 pontos num raio bem pequeno. E como que vocês fazem para a inovação chegar a ser tão capilar quanto a própria distribuição, sabe? Para que os clientes pequenos aceitem essa inovação de vocês também. Pois então, aí que entra muito o papel do representante de negócio. Isso eu digo já na ponta da lança, ali direto nos nossos pontos de venda. Eu, por exemplo, tinha mencionado que eu tenho 12 representantes e aí tem entre 1.500 e 2.000 pontos de venda, aproximadamente, compradores, né, ativos, que a gente chama. E aí, eu sempre vou ter o representante de negócio. Ele não é mais vendedor. Antes se chamava vendedor, hoje é representante justamente por isso. O representante vai levar a estratégia da companhia para o mercado e também ser um porta-voz desse ponto de venda para a Ambev, né? Levar suas necessidades, suas dores. E não é uma estratégia implementada pelo representante na base da imposição, mas sim de fato a Ambev enxergar oportunidades de mercado, inclusive para alavancar as vendas dos pontos de venda. E aí vai estar ali o representante, vai ter a sua meta, por exemplo, de cobertura, até mesmo de bits, que a gente mencionou, de oferecer para os clientes, aumentar a distribuição e ao mesmo tempo que a gente alavancar as nossas marcas, a gente também vai estar alavancando o negócio dos nossos clientes. Então o papel do representante, ele acaba sendo muito importante com relação a isso também. E na Ambev a gente fala muito do cascateamento da estratégia. Então, lá no nosso escritório em São Paulo, nossos diretores definiram sobre o BIS, então teve toda essa reunião. Depois a gente pensa, tá, qual que vai ser a comunicação estratégica para isso chegar na ponta? Tem uma reunião, geralmente a gente faz algumas reuniões para passar a estratégia primeiro para os gerentes do campo, os gerentes de vendas, gerentes comerciais. Aí eles, conhecendo a estratégia, vão passar para o nosso time de negócio, então tem toda uma linha estruturada da comunicação da estratégia. Perfeito. Porque para o representante de negócio chegar lá no barzinho com vira-lata caramelo da frente, com o glitrão de Brahma, ele precisa entender bem. Então, a gente tem esse cuidado do cascateamento da estratégia para a comunicação ser assertiva dos nossos projetos. Isso, e isso engloba também capacitar muito o nosso time, seja treinando sobre os nossos produtos, né? Toda semana tem um momento que é a Academia BIS, que eu passo algum aprendizado, a gente gera algum aprendizado ali de algum assunto em específico. Por exemplo, na semana passada a gente falou sobre o Guaraná. O Guaraná todo mundo conhece, mas a gente não deixa ficar algo só operacional e tu saber o básico, sempre reforçar argumentos de venda, por que o Guaraná tem que estar no mercado. E isso serve para todos os nossos produtos, né? Seja o Guaraná, mas a Spa tem a Bud, Corona, enfim. Treinar o nosso time para que de fato ele gere valor desses produtos e a gente consiga garantir uma distribuição e a consolidação no mercado também. Vocês devem ter tido esse desafio bastante com a Mike's, né? Que chegou aqui no Brasil, era famosa nos Estados Unidos, e convencer, assim, como tu falou da ICE, né, na palestra, realmente, assim, deve ser bem legal. E vocês como líderes, além de, tipo, pontos de conhecimento, como que vocês passam essa cultura da inovação para o time de vocês? É muito liderança pelo exemplo, a gente fala. Primeiro ponto, assim, não é só falar sobre, a pessoa vê que você realmente vive a cultura da companhia. Então, a gente fala que inovar é resolver, se pensar soluções diferentes, às vezes, para problemas que já existem, não é criar um novo iPhone. Então, quando o time vê a gente fazendo isso, vê você correndo atrás de problemas, pensando em estratégias diferentes e até dividindo com eles, isso demonstra muito no dia a dia, né? Perfeito. Inclusive, além de eu estar passando treinamento para o meu time, que eu disse, né, todo dia às 8 da manhã eu passo a reunião matinal, em alguns momentos eu estou ali usando esse tempo para passar um treinamento. Mas eu também, e todos os gerentes de venda, fazemos o que é chamado de rota coaching. A gente sai
em média ali 2 vezes, 3 vezes na semana com o nosso representante, atende aí uma quantidade considerável de pontos de venda e garante que de fato, enfim, vai estar mostrando na prática como é que funciona e vai estar comprando a briga junto, digamos assim, para que no dia seguinte, inclusive, tu mostre, ontem teve essa rota aqui com o João, o representante, a gente teve esse aprendizado, teve essa dificuldade e aí isso vai gerando também a liderança pelo exemplo. Sair junto com o representante, visitar o ponto de venda, isso é muito importante, e é uma parte bem forte da rotina de todo gerente de vendas, como é o meu caso. Esse é um exemplo de vendas, mas em supply também a gente reforça muito treinamento. Essa parte de treinamento pra gente é muito importante. Então, a gente fala muito da inovação, a gente fala muito de estratégia no dia a dia, junto com os processos que também são muito importantes. Então, no nosso dia a dia, sempre que eu estou fazendo, até reuniões de reconhecimento, reuniões de estratégia, a gente fala, olha, agora teve essa inovação aqui que a gente precisa inovar. E o meu diretor comercial, o André Macatrão, ele fala muito assim, pense em soluções diferentes, não esperem um programa, não esperem um projeto. Então é isso que é sempre reforçado, sabe, nas nossas reuniões de trabalho também. Legal. Lucas, tu fez parte de uma empresa júnior, né? Conta aí um pouquinho. Pô, eu fiz parte da IALI, empresa júnior de consultoria e engenharia de alimentos da URGS. Foi uma experiência muito bacana. Na empresa, digamos assim, das minhas experiências antes de entrar no estágio, com certeza foi a que mais se aproximou à minha realidade no mercado de trabalho. Foi um baita diferencial, seja executando as minhas tarefas do dia a dia e também propriamente na entrevista ali, né, no currículo. Isso com certeza já foi um diferencial. Eu inclusive acabei de citar ali na palestra que o empresário júnior, ele mostra muita vontade, muita iniciativa, algo que a gente busca muito no mercado e que vai ser um diferencial no teu dia a dia na hora de executar aí toda e qualquer tarefa pela tua empresa. Legal. E eu queria já saber, tu, com toda essa trajetória que tu teve na Ambev e anda tendo, se tu tivesse que voltar para tua empresa júnior, com todo o conhecimento que tu tá tendo agora na Ambev, o que tu iria mudar? Legal, o que tu iria aplicar? Boa pergunta. Olha, eu acho que eu iria primeiramente elaborar mais indicadores, sabe? Eu acho que a gente ficava muito falando de modo geral, de estratégia, começar a tentar enumerar isso, estabelecer metas mais claras, porque não adianta, né? Na Ambev a gente lida bastante com meta de uma maneira que cada vez mais vem sendo de uma maneira saudável, inclusive, mas que garante o sucesso do nosso negócio. Uma série de coisas, né? Comunicação, indicadores, enfim. Praticar mais treinamentos que façam parte da rotina, gerar mais momentos de conexão com o time também, reuniões diárias, né? A gente acabava fazendo, acho que semanal, 2 vezes na semana, talvez aumentar essa frequência, gerar uma conexão, porque eu acho que essa proximidade entre o time com certeza iria ser um diferencial também, execução e busca de novos projetos. Bom, eu não participei de empresa júnior, mas eu fui de centro acadêmico, eu era presidente do centro acadêmico e a gente Legal. organizava muito evento, Legal. muita festa. E uma coisa que vocês já fazem muito bem, que é legal fazer quando está de empresa júnior, é criar conexões. Então você está em contato com uma empresa, está em contato com a Ambev, com outras empresas. Então é o teu network, é conexões, isso você leva para a vida. Então acho que uma dica para quem está em empresa júnior é aproveitar que você está falando de negócio, falando com empresas pequenas, mas hoje uma empresa pequena pode estourar daqui a um tempo e já ficar uma empresa gigante. Então eu acho que aproveitar as conexões é algo que vocês podem fazer nesse momento, sabe? E puxando o gancho das metas, como que vocês fazem para que o time seja amigo das metas? Que assim, no movimento Empresa Júnior a gente também tem metas e para algumas pessoas gera estranheza, para outras gera familiaridade. Isso é um desafio que a gente tem, que é fazer as pessoas olharem para a meta como uma motivação e não como algo que te pressiona, entendeu? Como que vocês fazem para que eles aceitem as metas? Legal, eu vou falar um pouquinho como a gente fala e pensar junto como a gente pode adaptar para a empresa júnior. Hoje a nossa meta é atrelada à remuneração variável. Então a gente tem um bônus anual. Sim. Então tem um bônus anual que ele é bem bom. Então se eu bater todas as metas junto com o time, eu vou ganhar um bônus no ano seguinte. E a mesma coisa para times de vendas, assim, é atrelada à remuneração variável mensal. Então se eles atingirem as metas lá que a gente tem no aplicativo BIS, eles vão ter uma remuneração mensal melhor. Para a empresa júnior, não temos a remuneração de bônus, mas dá para pensar recompensas. Até com as conexões que vocês fazem, às vezes, nossa, alguma coisa, uma mentoria com a Ambev, uma mentoria com a Panvel, uma outra empresa que vocês tenham contato, como que eu posso dar uma recompensa para as metas que a gente está colocando? Eu acho que esse é uma coisa legal de se pensar. Exatamente, e quando a gente fala sobre metas, tem a metas e também tem o desafio, né? Dependendo de qual que for o grau de desafio dessa meta, mas é importante que elas estejam bem calibradas. Não adianta eu também colocar uma meta super distoante para o nosso time, ainda mais que a remuneração do representante é baseada em remuneração fixa e é variável, e aí tem que ser algo factível de ser atingido, né? Então, tu não
só fazendo um esclarecimento, o fácil é diferente do factível, não é para ter meta fácil, mas sim uma meta que seja possível, contanto que tenha empenho. Eu acho que isso gera um engajamento também. Sim, vale olhar a versão anterior, Isso. como que eram as coisas e tudo mais, e usar parâmetros assim mesmo. Por exemplo, a minha meta ali do time, quando se trata de volumes, tá? Falando de uma meta em específica, volume de cerveja, refrigerante, enfim, ela é baseada no atingimento dele no ano anterior e também qual que é a média do seu atingimento no trimestre. E aí dessa forma a gente chega no algoritmo, faz um balanço entre os setores e aí dessa forma vai ser algo factível, ou seja, buscando o crescimento. De que forma que eu consigo ter metas factíveis e que de fato vão propiciar o crescimento da empresa. Esse seria digamos que um levantamento que eu faria. Muito legal. As metas das empresas júniores também são calculadas baseadas no resultado do ano anterior, né? E aí isso até tem gente que é contra, porque acaba sendo um problema, porque a equipe muda de um ano para o outro, né? O turnover normal de uma EJ é de 80% da equipe. Normal, assim. Então é bem... A equipe muda bastante aí. Tipo, a equipe passada tinha um engajamento que a atual não tem, sabe? Então, assim, trabalhar com metas no movimento Empresa Júnior é um desafio, principalmente porque estar presente no movimento Empresa Júnior é uma escolha. É uma escolha e as pessoas têm a graduação para conciliar ainda. Um problema que a gente tem muito é em relação à disponibilidade de tempo, porque para tocar projeto, para implementar, assim, isso precisa de tempo, né? Então a gente sempre busca conciliar e passar dicas para o pessoal conciliar o tempo e como priorizar e tal. E eu acho que a meta, ela é algo que engaja, assim, sabe? Bater a meta. Na minha J, eu fiz parte do Equilíbrio, a gente costumava fazer umas metas, assim, malucas, tipo, se a gente bater a meta, a gente vai ir. Ano passado a gente tinha combinado que a gente ia ir pra Ibiza. Tudo. Se a gente batesse a meta, entendeu? Então a gente faz umas coisas assim pra engajar, e aí a gente ficava falando de Ibiza, não, porque a gente vai e tal. Então, assim, também a gente costumava levar pro lado mais da fantasia, do sonhar alto, sabe? Era bem legal, dava bastante engajamento também. Eu amei o sonhar alto, mas aproveita as conexões, assim, dá pra fazer coisa legal. E eu acho que vale também adaptabilidade. Se a meta versão anterior, porque mudou o time, está muito impossível, realmente não vai chegar, adapta. Factível. Adapta, exatamente. E aí também é importante, quando se trata de metas, que tu faça o devido reconhecimento. Eu gosto sempre de ter um momento no meu time, por mais que eu tenha um número de metas, digamos, variado, expressivo, fechou o mês, fechou o trimestre, eu vou lá, faço um ranking, boto o pódio, palmas, reconheço que de fato fez um bom serviço, sabe? Para que tu tenha visibilidade, beleza, atingi a meta. E aí tá gerando esse reconhecimento, né? Tá impactando na remuneração dele também, mas eu acho bacana tu reconhecer para servir como exemplo positivo também e gerar o engajamento. E isso engaja, porque você fala, nossa, tava no pódio, podia ser sim, eu. Sim. E quando você ganhou, eu ganhei o último tri como melhor gerente de gente da Regional Sul, fiquei, caraca, ganhei. Então, até nas lideranças legal, se engaja também. Tem incentivos. Legal. Legal. Esse ponto que a Maria comentou de que a gente tem uma rotatividade muito grande e essas metas aí que vão mudando, né, com base no ano anterior, na gestão anterior, é algo que a gente acaba tendo um problema de cogestão. A gente acaba que a gente tem uma pessoa muito boa que entrega resultados muito bons e daí a pessoa que vai assumir o lugar dela tem uma dificuldade de se manter, acaba não recebendo esse apoio às vezes. E por isso que a meta da EJ acaba sendo assim, né? Acaba subindo e descendo muito, tendo essa oscilação e não um crescimento contínuo como era de se esperar. Na Ambev vocês têm isso de uma transição muito fluida, assim, né? Vocês têm essa liberdade de transitar, vocês sobem muito rápido também. Como que vocês conseguem fazer com que os sucessores de vocês continuem o trabalho de vocês, assim? A gente tem processos estruturados. Companhia, a gente fala muito de processos estruturados, então eu tenho um book de excelência, da nossa excelência, de como ser um bom gerente de vendas, como ser um bom gerente de supply, um bom gerente de gente, qual que é a rotina que tem que ter. Então, o processo, ele vai garantir o nosso resultado básico. Então, mesmo com as mudanças, por exemplo, amanhã o Lucas foi promovido, vai entrar a Maria no lugar dele como gerente de vendas. Ela já tem ali um book de como tocar o processo, então isso não vai impedir que derrube o nosso negócio, então o básico vai ser entregue. O que vai diferenciar daí é a pessoa que vai pensar em inovação, pensar coisas diferentes, mas processos bem estabelecidos vão garantir o resultado mais linear. E qual que é o ponto, além de processos, de que forma que tu está consolidando o teu pipe de pessoas, sabe? De que forma que tu está desenvolvendo o teu time. E, inclusive, o próprio estágio é um exemplo. A gente já gosta de atribuir responsabilidades grandes para o estagiário desde cedo para que, de fato, ele vá se capacitando. E aí, muitas vezes, dentro da empresa, a gente vai ter o que a gente chama de ser antes de ser.
tu é um representante, mas tu já vai estar começando a tocar tarefas de gerente para te preparar, caso porventura o gerente seja promovido, tu possa assumir esse cargo. Então, desenvolvimento, né? Enfim, padronizar processos também é importante para que de fato a gente tenha um pipe bem consolidado de pessoas e consiga sempre estar suprindo a altura quando alguém for promovido porventura. Vocês comentaram na palestra sobre os sabores de bits que deram errado. Eu achei muito legal porque eu sinto que na EJ boa parte do que a gente implementa dá errado, né? E aí a gente tenta de novo. Mas como que vocês fazem para registrar os motivos, os resultados daquele lançamento que deu errado, sabe? Para que aquilo não se repita, para que daqui a 20 anos alguém não tente lançar a Beats. Eu acho que tinha uma Beats sabor menta, não tinha uma da lata verde? Tipo assim, aquela Beats que não vingou. Como que faz para registrar isso, sabe? Muitas análises. O que eu poderia dizer é que até eu não falaria assim, deu errado, sabe? Eu acho que gerou um aprendizado, sabe? Porque inclusive a gente expandiu muito a nossa marca de Beats desde que ela começou a existir na Ambev. E querendo ou não, a gente chegou nesses resultados justamente nesses testes, inclusive algumas marcas de fato tiveram o que a gente chama de shelf, que começou a ter registro de vencimento em armazéns, a taxa de distribuição estava baixa, ou seja, poucos pontos de venda estavam acessando esse produto no aplicativo e comprando. Esses são alguns exemplos assim de indicadores que a gente pode acompanhar, que é a aceitabilidade aí por parte do nosso público. Mas eu diria que tudo isso acabou gerando aprendizado e permitiu que a marca se desenvolvesse ao que ela já é hoje no Brasil. Sim, a gente usa muito dados. A companhia tem muitos dados, a gente às vezes até fica, meu Deus, como eu consigo aproveitar melhor os dados que a gente tem, dados de consumidor, dados de vendas, dados de mercado. Então a gente usa muito isso e isso guarda para as análises futuras. Então, todo o volume de vendas que teve a Beats Menta, não lembro, a Beats 150 BPM, a Signos, a gente tem isso guardado, então o volume de vendas, o volume do custo. A gente usa todos esses dados para tomar as decisões seguintes. Então a gente sempre armazena isso, a gente usa muito BI, muitas ferramentas para usar melhor ainda os dados, ter a melhor visibilidade disso para as tomadas de decisões futuras. Então acho que isso complementa. A gente guarda na nuvem, tem tudo ali na nuvem, todos os nossos dados, porque eles ajudam na nossa tomada de decisão. E vocês têm um parâmetro do que seria o ideal, assim, para comparar, ou vocês têm... Você só... Depende da marca, depende da inovação. Quando é algo muito novo, por exemplo, agora a gente está com o mercado de espumante. Está vindo com a novidade de espumante da Ambev. Então, ali a gente não tem muito parâmetro, está conhecendo o mercado. Agora, com a venda de uma inovação também que a gente teve, eu falei na palestra, é a embalagem de Corona 600. Ali a gente já tem um parâmetro de quanto que se vende de 600 das outras marcas, o que a gente espera de resultado com a Corona 600. Então, depende muito da marca, depende muito da inovação que a gente está trabalhando. Isso, e aí no caso da Corona, por exemplo, a gente primeiro implementa em menor escala, é um produto que a gente já confia, sabe que vai dar certo, mas a gente primeiro implementou lá no Rio de Janeiro e aí foi expandindo, né? Ou seja, a gente primeiro vai no micro, aí vai expandindo depois para o macro e vai testando na base da tentativa e erro, né? Isso até serviria como exemplo uma EJ, por exemplo, que quer testar um projeto, daqui a pouco tem uma empresa pequena que consegue testar um projeto um pouquinho mais ousado e aí daqui a pouco já poderia expandir numa próxima se por acaso der certo. E usar os dados, eu acho que essa é a registro resposta de dados para tudo no futuro, inclusive. Fatos e dados é o que nos move. E registro na EJ também é um ponto delicado, porque é muito cíclico, né? Até no MEG mesmo. Pensa em ferramentas básicas, SharePoint, Drive, essas coisas. Exato. Pega uma que é muito comum e tenta implementar isso, sabe? Pode ser uma planilha que abastece um Power BI ou só uma planilha mesmo. O importante é registrar, galera, para gerar histórico, porque senão vai ficar trocando, ainda mais as EJs que tem uma troca de gestão de times muito rápidas, é importante que isso seja quantificado, seja consolidado para que se perpetue e a informação não acabe se perdendo, gerando um retrabalho. Com certeza. Boa, pois é, inclusive isso daí é um ponto engraçado, que as pessoas, elas... Normalmente, o nosso banco de dados está aqui. Na minha proposta, quando eu for diretor, eu quero mudar para tal plataforma. E daí acaba se perdendo umas coisas no meio do caminho, e daí chega outro, eu quero voltar para aquela. E daí fica nessa, e até, isso era uma coisa, né? Vocês na Ambev têm uma vantagem imensa, assim, de ter muitos desses dados. E eu ia até perguntar quando que foi a última vez que vocês fizeram algum processo de inovação assim que não tiveram o auxílio desses dados, né? Vocês estão falando agora do espumante, não sei se vocês tiveram algo assim, tipo de informações relevantes.
Não tem como fazer nada sem dados. Sem análise de dados. Sem análise de mercado também. Sem análise de mercado. Pode ser que tu não tenha dados internos, mas busca coletar de forma externa, que seja, aprender com outras empresas de ramo semelhante. Enfim, informação sempre a gente vai conseguir buscar de alguma forma. Uma coisa que é legal pensar, vocês que estão no movimento de empresa júnior, na gestão, é como talvez pegar uma ferramenta para padronizar para todas as empresas júnior, sei lá, o Notion, todas as empresas vão registrar coisas ali e tentar colocar isso como uma regra de ouro das empresas. Não sei, pensando junto aqui, uma ideia de inovar na solução desse problema, que é o registro das coisas que aconteceram no passado. Isso é algo que vocês fazem na Ambev? Tipo, todos os estados, todos os times têm uma mesma ferramenta assim que vocês usam, ou vocês têm uma autonomia grande o suficiente para usar? A gente tem também, mas a gente tem as nossas células de tecnologia que centralizam esses dados. A gente tem uma célula que é de Sales Lab, que a gente chama, que centraliza os nossos dados focando na região sul. E tem o Sales Lab nacional, que centraliza todos os dados de mercado, vendas, volume, tudo no nacional. Então acaba que temos pessoas especializadas para focar nisso, para dar suporte para todas as outras áreas do negócio. Perfeito. E a gente também trabalha bastante com rankings internos, por exemplo, ranking de distribuição de um produto Y, que a gente está atuando como inovação. Então tem essa comunicação interna, principalmente regional, né? No caso nós somos da Regional Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas muitas coisas a gente vê inclusive a nível nacional para fazer um comparativo, se de fato estamos abaixo ou acima nesse indicador. Legal, muito legal. Acho que a gente está chegando ao fim, já está dando nosso tempo do nosso conteúdo. Passou Tem rápido. mais alguma pergunta? Algo que vocês queiram agregar? Não? Galera, só pode falar que é essa. Eu queria convidar a conhecer um pouco mais da Ambev, dos nossos processos seletivos. Eu trabalho como gerente de gestão, então faço muita entrevista, faço dinâmica de trainee, de estágio, vagas pontuais. E uma coisa que eu gosto é de trazer gente boa para dentro da companhia. Então, eu prefiro ficar muito tempo procurando para fechar uma vaga ou para trazer como um programa de talento, de trainee, para trazer pessoas boas, para contratar pessoas certas. E eu sei que na empresa júnior, aqui nos movimentos de empresa júnior, tem muita gente boa. Então, convidar vocês para conhecer um pouco mais das nossas vagas. É isso, galera. Sou suspeito para falar, mas a Ambev é uma baita empresa e eu sei o quanto tem pessoas capacitadas também no movimento Empresa Júnior. Então, estão todos convidados aí para participar dos nossos processos seletivos. Bom, e canal aberto no meu LinkedIn do Lucas Sica. A gente adora conversar e trocar ideia com vocês para ajudar nos movimentos de Empresa Júnior. Pois é, isso que eu iria sugerir, que vocês deixassem alguma informação de contato para eles. O pessoal que quiser aí se inscrever nas oportunidades, quem sabe vocês caiam com a QS, vocês já sabem informações dela, para vocês entenderem o que poderia tocar mais, enfim, mais vantagens aqui de vocês que estão no movimento. E aproveitem, pessoal, nesses eventos que a gente tiver, a gente vai estar sempre convidando o pessoal, troquem ideia depois da pauta e tudo mais, depois que a gente fizer esses podcasts, entrem em contato. E é isso, gente. Agradecer então ao Lucas, a Cass, pela oportunidade de participar aqui do nosso evento e também por terem topado conversar um pouquinho com a gente, compartilhar um pouco das vivências da Ambev, enfim, tudo mais. E é isso, fechamos o episódio do Nerdcast. Isso aí, eu também quero agradecer então a presença do Lucas, da Kes e da Ambev mesmo, nossa parceira. Foi muito legal, acho que a gente conseguiu falar sobre vários temas muito importantes e agregar bastante para as empresas juniores. Depois a gente passa um feedback e manda para vocês quando já tiver liberado o episódio, para vocês assistirem também. Prazer é nosso. Muito obrigada, gente. Satisfação. E assim a gente encerra mais um episódio do Nerdcast, então. Até a próxima. Até mais.